Muito bom, gente. Vamos acabar o LOAS, o BPC, esse benefício tão importante, né? A gente vai começar depois a analisar já a Lei 8.212 de 91, a Lei de Custeio da Previdência. Mas vamos acabar o LOAS. Uma observação. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras e educacionais. A gente está falando da pessoa com deficiência. E a realização de atividades não remuneradas, de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. Perfeito, a pessoa está querendo crescer, como qualquer pessoa tem o direito, e a lei não poderia restringir. Ah, você está estudando, você está fazendo atividades aí que não são remuneradas, está melhorando o seu ponto de vista motor, educacional, cognitivo, então você não é mais deficiente. Olha que seria cruel até e contraproducente. A ideia é que realmente a pessoa deixe de ser deficiente com o tempo, mas que não haja esse tipo de restrição. Então, essa observação, ela tem previsão na 8743, na 8742 de 93, na Lei Orgânica da Assistência Social, e é corretíssima, perfeita mesmo, para que não seja a concessão do benefício, não seja um limitador na vida de uma pessoa com deficiência. Temos algumas regrinhas antes de chegar em custeio, mas já encerrando então o LOAS, né? A gente encerrou o LOAS. Vamos ver algumas regras gerais quanto aos benefícios em espécie. Então, ainda no âmbito da 8.213 de 91. Primeiro, a ideia do valor não recebido em vida pelo segurado. Perfeito. Então, isso é muito comum, mesmo durante o processo judicial, a gente vê a informação, olha, o segurado, o autor da ação faleceu. Posteriormente, ele tinha direito ao benefício, ou ele entrou com requerimento administrativo e tinha o direito, mas quando ia receber, faleceu. E nessa hipótese, morreu? Claro que não. Esse valor, esses recursos, eles entraram no patrimônio jurídico do próprio segurado, que obviamente vai ter que transferir para os seus familiares. Normalmente, isso aí se daria por meio de um inventário, de um arrolamento, aplicando-se aí o direito civil, o direito das sucessões. Porém, a regra previdenciária, está no 112 da 8.213 de 91, artigo 112, ele previu outra regrinha para facilitar, até porque normalmente são valores muito pequenos. Então, ele falou o seguinte, o valor não recebido em vida pelo segurado somente será pago aos seus dependentes habilitados a pensão por morte, ou na falta deles, aos seus herdeiros. Então, olha que interessante. Primeiro, porque os dependentes para pensão por morte não são iguais aos herdeiros. Então, o que seria normal? Quando você morreu, você tem algum dinheiro no banco e tal. Vai para os seus herdeiros. Aqui é uma regrinha diferente. Vai ficar com seus dependentes habilitados para pensão por morte. Poxa, mas se eu não tiver dependentes habilitados para pensão por morte, só tenho sobrinhos, sobraram pessoas que não são dependentes, não são nenhum dos dependentes previstos nas 3 classes de dependentes do regime geral. Não tem problema nenhum. Nessa hipótese, daí se aplica o Código Civil. Aí se aplica para os herdeiros. Mesmo assim, independentemente de inventário ou arrolamento. Olha que interessante, você pode, de uma forma desburocratizada, você repassa ou para os dependentes ou para os herdeiros aqueles valores que a pessoa não recebeu em vida, mas já tinha entrado com requerimento administrativo ou já tinha ajuizado a ação judicial. Que mais? Em caso de doença contagiosa ou dificuldade de locomoção, qualquer benefício do regime geral pode ser recebido por procurador, isso é possível, que deve renovar a procuração a cada 12 meses. Então, é possível receber por meio de procuração? É possível, tem previsão na lei, mas, claro, exige-se essa cautela para evitar, evidentemente, as fraudes que a gente sabe que existem. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Então, às vezes, gente, a gente tem que ser justo. Às vezes a gente põe a culpa no INSS porque fala, puxa vida, eu entrei com o meu pedido e demorou 2 anos. Olha, pode ser culpa do INSS? Pode. Ele tem poucos servidores e dependendo da localidade, tem situações de uma demora excessiva, embora a média hoje não é mais de 2 anos, mas já foi. Então, é possível culpa do INSS, perfeito. Mas é também possível
que a culpa seja do próprio segurado. Nem vou dizer culpa, porque às vezes são pessoas simples. Estou dizendo a falta de documentação. Muitos documentos o INSS não vai sair atrás para obter. É a parte que tem que juntar. Então o INSS intima a parte não vai no processo. Às vezes o processo é até extinto, por falta de movimentação, por inércia do próprio segurado. Então, o que essa regra está aplicando é quando a culpa seria do INSS, ou seja, a parte já apresentou todos os documentos necessários para o recebimento do benefício. A partir daí, o INSS tem um prazo, claro, para conceder. Mas qual é esse prazo? 45 dias, tá certo? E após os 45 dias, o benefício passa a ser corrigido monetariamente. É isso que prevê a legislação. Não existem juros, viu, gente? Juros é só quando você ajuizou uma ação na justiça. Daí, a partir do ajuizamento da ação, tem juros e correção monetária. Aqui não. Quando é no âmbito administrativo, você só tem correção monetária, que é aquele índice, né, que visa evitar as perdas inflacionárias. Os juros é diferente. Os juros é um valor que você recebe porque o dinheiro esteve indevidamente nas mãos, no caso seria do INSS. É possível receber juros de mora? É possível, quando você entrou com ação judicial. Não entrei com ação judicial. É possível receber juros de mora? Não, só correção monetária. E mesmo assim, a partir dos 45 dias após a entrega de todos os documentos. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para a recusa do requerimento do benefício. Isso é importante. Então, a apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento. Então, veja, eu chego lá sem nada. Poxa, aí tem que trazer um PPP, tinha que trazer a certidão de óbito do meu marido, da minha esposa, tinha que trazer a certidão de casamento. Não trouxe os documentos. Perfeito, tudo bem. Então, óbvio que eu não vou receber o benefício. Mas eu posso requerer administrativamente. Porque o benefício, regra geral, ele é devido a partir do requerimento administrativo. Ou, pelo menos, é a partir do requerimento que eu vejo se eu vou receber desde o dia do fato gerador ou não. Por exemplo, pensão por morte. Até 90 dias ou 180 dias, né, se for um menor de 16 anos, mas regra geral, até 90 dias eu tenho para requerer o benefício. Depois, daí eu recebo desde o dia da morte do segurado. Não, se o INSS obstar o requerimento administrativo, proibir o requerimento, o que vai acontecer? Eu vou perder os atrasados. Então, é por essa razão que a apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento do benefício. O que mais, gente? O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, o responsável, né? Tutor ou curador, admitindo-se na sua falta e por período não superior a 6 meses, o pagamento a um herdeiro necessário. Herdeiro necessário é aqueles que estão previstos no Código Civil, na sucessão, como herdeiros necessários. Mas isso só se não tiver cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, ok? E muito bom, aqui a gente encerrou a parte de benefícios do regime geral de previdência social e agora a gente inicia ainda nesse bloco, vamos começar custeio da previdência social. A gente vai começar a parte tributária da previdência social, que está prevista basicamente nos artigos 195 da Constituição, tem uma base também no 149, mas fortemente, que trata de contribuições, mas fortemente as contribuições para o financiamento da Seguridade Social, elas estão no 195 da Constituição, regulamentado pela Lei de Custeio da Previdência Social, que é a Lei 8.212 de 91. Qual que é o principal objeto de estudo? Bom, o principal objeto de estudo são as contribuições previdenciárias, que incidem sobre a remuneração e o salário dos segurados. Esse é o objeto de estudo que a gente vai ter. Então, basicamente, gente, o que a gente tem? Vamos lá. Tributo. A gente tem aqui um tributo. Perfeito? Tributo. Tributo é um gênero do qual existem, segundo o Supremo Tribunal Federal, 5 espécies. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, beleza? Empréstimos compulsórios e, o que nos interessa,
as contribuições especiais. Contribuições especiais. Perfeito? As contribuições especiais, vou correr aqui porque isso aqui é uma matéria que foge um pouquinho, mais tributário, elas podem se subdividir em várias. Contribuição de intervenção do domínio econômico, a contribuição de iluminação pública, contribuição de interesse das categorias profissionais. Perfeito? Nenhuma dessas nos interessa aqui. Ou ainda as contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Aqui todo o dinheiro dessas contribuições vai para o caixa da Seguridade, para pagar os benefícios decorrentes da Previdência Social, Assistência Social e Saúde, ok? Então a gente vai ter, sei lá, por exemplo, 500 bi, acho que é da saúde, 160 bi por ano tá na assistência, você tem acho que 700 bi no regime geral, então todo o dinheiro sai da onde? Daqui, das contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Essas contribuições, gente, elas podem ter quais riquezas sobre as quais incidem essas contribuições? Bom, essas riquezas são faturamento ou receita, que vai gerar um tributo chamado PIS/COFINS. Que outra riqueza? Lucro, lucro contábil das empresas, que vai gerar a contribuição social sobre o lucro líquido. Qual outra? Concurso de prognósticos, que vai gerar as loterias. Então, as loterias que também são riqueza passível de tributação, cujo dinheiro vai para a Seguridade. Que mais? As importações. Importações, que são também um signo presuntivo de riqueza, né? Um cheiro de riqueza que pode ser passível de tributação, que vai gerar PIS/COFINS importação. Sei lá, se importa um carro, por exemplo. Importei um carro, o que eu vou pagar de tributo? Olha, pelo menos imposto de importação, ICMS importação, IPI importação, PIS e COFINS importação. Então, são vários tributos, né, que incidem sobre a aquisição por exemplo, de um produto industrializado, como é um carro, ou uma bebida alcoólica, por exemplo. Beleza. E que mais? Então, tudo isso vai para a Seguridade. E, além disso, tem uma riqueza também, que como é que chama? É a riqueza folha de salários, ou remuneração. Então, é uma riqueza que também se pode tirar um pedacinho dessa riqueza para a Seguridade Social. Essa específica, que a gente chama de contribuição previdenciária, são aquelas incidentes sobre folha de salários e remuneração, elas só podem ser remetidas para o caixa da Previdência. Porque tem 3 caixas, né? Tem um caixãozinho, assim, eu brinco que é um caixão, né? Uma caixa grande da Seguridade Social e 3 caixinhas. A caixinha da Previdência, da Assistência e da Saúde. Então, todas as contribuições entram nas 3 caixinhas, mas a contribuição previdenciária sobre folha de salários ou ainda sobre remuneração, essa não. Essa daqui entra exclusivamente no caixa do Regime Geral de Previdência Social, que é um fundo público, né, que a gente chama de Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Isso é importante, isso aqui foi uma construção legislativa dos últimos anos, muito importante para não ter desvio, porque por muitos anos, a gente sabe, teve desvio, né? Pagava dinheiro para a Previdência e ia para sei lá para onde. Hoje não. Hoje, pelo menos, né, nos últimos anos, o dinheiro vai todo para a Previdência. Se ainda continua a gente discutindo se é déficit ou não na Previdência, não há dúvida que os nossos filhos já não terão, nossos filhos, netos já não terão essa dúvida, porque vai ficar bem claro, porque agora você tem uma delimitação muito mais clara de para onde vai o dinheiro. Perfeito? Bom, então esse é o principal objeto de estudo da Lei 8.212, que são as contribuições previdenciárias que incidem sobre a folha de salários e remuneração. A fiscalização e a cobrança estão a cargo da União Federal. De que forma? O seguinte, a fiscalização está a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Antigamente, por exemplo, quando eu trabalhei, fui procurador de INSS, né? Fui AGU. Quando eu trabalhei no INSS, não era assim. Então, quem fazia fiscalização nas empresas das contribuições eram os fiscais do INSS, o próprio INSS, autarquia. Hoje não é. Hoje é a União Federal por meio da Receita Federal, os auditores da Receita. E a cobrança judicial? A cobrança, não só a cobrança judicial, mas toda a advocacia tributária é feita pela PFN, é feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional. São os advogados
que atuam diretamente na parte tributária, não só de contribuições, demais tributos federais, mas também das contribuições previdenciárias. Então, hoje está tudo centrado na administração direta na União Federal. Perfeito? Bom, a gente vai continuar esse tema, né? Estamos só introduzindo a parte de custeio no próximo bloco. Até mais.